Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Jorge. Hoje a gente vai ver um pouco sobre China, Índia e Rússia, três grandes países, né, três grandes potências do mundo subdesenvolvido, porém são consideradas economias emergentes, né. Sobre a China, a gente pode falar o seguinte, que no âmbito político, né, o governo comunista controla o país com mão de ferro, né, é uma ditadura. Porém, no plano econômico, as reformas implantadas por esse mesmo governo ao longo das últimas décadas foram responsáveis pelo intenso crescimento da economia chinesa. Tanto é que hoje é a segunda maior economia do mundo, né, após dos Estados Unidos, com um PIB em torno de 17 trilhões de dólares, o que é muita coisa, né? Entretanto, se for dividir esse PIB pela população que vai dar na renda per capita, fica bem abaixo, né, dos países de renda média, não, média alta, né, não é suficiente. Aliado a isso, a grande desigualdade social que existe no país. Esse crescimento econômico, né, ocorrido na China ao longo das últimas décadas tem aprofundado suas desigualdades regionais, né, porque o setor costeiro ali, né, é a área que se desenvolveu mais. Tem as principais vias de desenvolvimento, né, diferente do interior, que continua com um aspecto rural, agrícola, né, e que não teve acesso a recursos, cidades, né, do, da área litorânea. A enorme prosperidade econômica ocorrida nas províncias costeiras, onde se encontram as ZEs, as Zonas Econômicas Exclusivas, e as cidades portuárias abertas ao capital estrangeiro, contrasta com a estagnação econômica e pobreza nas províncias do interior do país. Nas províncias com uma economia desenvolvida, por exemplo, a renda per capita da população chega a ser 5 vezes maior em relação às províncias com menor desenvolvimento econômico e pobre do interior. A diferença é grande demais, certo? Acho que a renda per capita da China está aí em torno de 7 mil dólares, né? Então, se vamos colocar que se é 5 vezes maior essa renda na faixa litorânea, significa que no interior as pessoas vivem em extrema pobreza. Nós temos logo em seguida a Índia, né? Um país que tem aí um pouco mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, 1 bilhão 350 milhões de habitantes mais ou menos, o segundo depois da China, né? E que também vem tendo algum desenvolvimento, né? Eu foquei aqui nessa aula em desenvolvimento. Como é que a China, a Índia, tem dado saltos em direção ao desenvolvimento, sendo que são países muito grandes e antes desses investimentos nos setores tecnológicos, em áreas de desenvolvimento, eram países muito pobres, né, atrasados. Ainda tem resquícios, né, muito claros, né, muito patentes, né, muito fortes de pobreza, né, de pessoas vivendo em situação muito precária. Mas avançaram em alguns setores e isso a gente está destacando aqui. Ao longo dos últimos anos, a Índia vem se transformando em um importante polo mundial de inovações tecnológicas, né? A existência de profissionais altamente qualificados e relativamente mal remunerados, de acordo com o padrão internacional, além de investimentos em instituições de pesquisa, ser o grande exportador mundial de software, o maior do mundo, outros produtos como eletrônicos e químicos farmacêuticos, né? Ou seja, nessa parte aí tem importantes empresas e que também agrega muito valor, porque embora a mão de obra seja muito qualificada e barata, é um serviço muito mais caro, né, que tem mais valor do que os produtos primários, né, derivados das antigas plantations, que fez com que o setor agrícola indiano tivesse essa matriz e vivesse assim durante muitos séculos, né. Outro setor de atividade muito importante é o de telemarketing, né, que já é na área de serviços, né, em que empresas indianas funcionam como call centers, contratados por outros países, terceirização, para prestar serviços de informação telefônica, suporte técnico, atendimento ao consumidor, propaganda, oferecimento de produtos e serviços, né. Muitas vezes um cidadão lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, principalmente os de fala inglesa, né, de língua inglesa, telefonam por alguma questão de pedindo informação, suporte
técnico de algum produto que compraram, alguma coisa, né, algum serviço, e cair lá na Índia, certo? Lá ele vai ser atendido por um profissional indiano, está longe, né, da sua casa, mas ele tem todas as informações necessárias para auxiliá-lo. E agora, por último, a Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados, um país enorme, o maior do mundo, e com uma vasta, além de do seu vasto território, uma riqueza mineral absurda, né? E que está sendo explorada para desenvolver o país. Graças a essa riqueza, tem potencializado porque pós a União Soviética, a Rússia com uma crise muito forte. A recuperação industrial e econômica da Rússia tem sido favorecida, esses fatores, pela enorme disponibilidade de recursos minerais e energéticos, e próximo aos montes Urais, que divide ali a Europa da Ásia, existe uma importante atividade mineradora, né? Ou seja, indústria de base, que ali favorece o surgimento siderúrgico, metalúrgica, refinaria e petroquímica. Né? Além do mais, né, tem as duas áreas importantes, né, industriais, como Moscou e São Petersburgo, que são as duas maiores cidades do país. Né? Uma tem 10 milhões de habitantes, a outra tem 5 milhões. São áreas metropolitanas de intenso movimento, né? Cidades muito ricas também. E também, por outro lado, tem, para viabilizar essa logística toda num território enorme, e explorar esses recursos, existe todo um vasto, uma vasta rede de comunicação, para poder escoar esses recursos dentro de um território que é maior até que um continente, é um continente. Né? A Rússia dispõe de uma gigantesca infraestrutura. Né? Ela é formada por extensas redes de oleodutos, gasodutos, além de milhares de quilômetros de hidrovias e ferrovias. Tem a segunda maior malha ferroviária do mundo após os Estados Unidos. Né? Então é isso, pessoal. Algum entendimento sobre essas grandes potências que a gente aprendeu agora. E de qual a gente trata de mais questões. Um grande abraço. É isso aí.